E hoje nós estaremos lendo Eclesiastes capítulo 7. Já passamos da metade desse livro. Na quarta-feira nós fizemos a exposição do capítulo 6. E agora estamos iniciando o capítulo 7. Estaremos lendo os 12 primeiros versículos desta passagem, desse texto, deste capítulo. E eu convido os irmãos a se colocarem mais uma vez em pé para que possamos ler esse texto para a nossa edificação. Diz assim a palavra de Deus: melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato, pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato quando isto é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, Deus, que possamos entendê-la e aplicá-la. A Tua palavra, Deus, que é luz, possa trazer vida à nossa vida, possa trazer iluminação no nosso caminho, possa trazer transformação, possa trazer edificação. Que nenhum de nós saia daqui do jeito que entrou, mas que saiamos daqui, ó Deus, compreendendo o melhor de Deus, o melhor que o Senhor tem para nós. E que possamos, ó Deus, aplicar esta verdade na nossa vida, Senhor, resgatando princípios que possam nortear, ó Deus, a nossa vida hoje e para sempre. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, que iluminou, que inspirou, ó Deus, o escritor deste livro, Salomão, possa iluminar as nossas mentes para que possamos entender essa verdade, ó Deus, em nome de Jesus, e que nós possamos olhar, ó Deus, para cima do sol, acima do sol, ó Deus, olhando para aquele que é a luz do mundo, olhando para Jesus. Essa é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Hoje nós iremos falar sobre o melhor de Deus. Nem sempre a sabedoria de Deus se revela nos lugares que nós consideramos mais agradáveis. Muitas vezes ela floresce juntamente onde nós não gostaríamos de estar. E Eclesiastes capítulo 7 nos conduz a esses espaços desconfortáveis. Fala aqui da casa do luto, a tristeza, a repreensão, fala da paciência provada, para nos ensinar que há lições que só se aprendem na dor, na dificuldade. Salomão nos ensina que há coisas melhores que só se aprendem quando a vida dói. Quando a vida dói. E todos nós sabemos que o sofrimento aguça a nossa mente, para que a gente possa prestar atenção. E por isso ele fala, melhor a casa do luto do que a casa do banquete. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que a música do tolo. Melhor é ouvir então as palavras do sábio do que ouvir as canções do insensato. Melhor a tristeza que aprofunda do que a alegria ruidosa que engana e que traz fantasia e ilusões. Aqui Salomão nos lembra que Deus usa
realidades difíceis, para abrir os nossos olhos, para aprofundar o nosso coração e nos afastar das ilusões que nos tornam imbecis, insensatos, tolos. E nesse texto ele nos chama a enxergar que diante da eternidade, algumas coisas melhores que não parecem melhores à primeira vista, mas são exatamente aquelas coisas que formam um coração sábio. Todos nós às vezes queremos fugir do velório, fugir da morte. Nós não gostamos de ouvir repreensões, nós gostamos de ouvir palavras doces, adocicadas. Então nós podemos perceber que Salomão nos ensina que viver com sabedoria é aprender a discernir o que é realmente melhor. Não melhor segundo a ótica do mundo, a ótica dos homens, mas o melhor segundo Deus. Por isso o tema dessa mensagem, o melhor de Deus. E a grande ideia dessa passagem é que a verdadeira sabedoria consiste em escolher o que Deus diz ser melhor. Nós devemos escolher aquilo que Deus diz ser melhor, mesmo quando isso parece estranho aos olhos dos homens, pois somente assim nós vivemos bem e morreremos melhor em Cristo. O texto nos mostra aqui 3 escolhas melhores que nós devemos fazer, que nos conduzem à verdadeira sabedoria. E a primeira escolha que nós devemos fazer é que é melhor enxergar a vida à luz da morte. O Salomão nos convida a olhar para a vida passando pela morte. E para Salomão a morte não é um tabu a ser evitado, mas é uma professora indispensável. A morte é uma pedagoga. O pregador começa com 2 comparações paralelas, e ele diz o seguinte no verso 1, melhor é a boa fama do que o unguento, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Parece uma contradição, parece que Salomão está deprimido quando escreveu esta passagem. Assim como um perfume, meus irmãos, refinado, era precioso no mundo bíblico, assim também o bom nome era considerado um tesouro inigualável. A Bíblia diz que o bom nome é melhor do que as muitas riquezas, e que nós possamos prezar pelo bom nome. Salomão faz aqui um jogo de palavras, dizendo: o bom nome é melhor do que o bom perfume. O perfume mais raro, mais caro, mais cheiroso, com aroma melhor. O bom nome é melhor do que o bom perfume. E ele está dizendo, meus irmãos, que a vida só vale a pena quando exala o aroma do caráter. Quando o nosso caráter é ilibado, quando o nosso caráter faz distinção no mundo, quando a nossa vida realmente exala o bom perfume de Deus, o melhor de Deus, com as nossas ações, com a nossa vida. E então, de maneira surpreendente, ele conecta esta verdade com o dia da morte. Por quê? Porque é diante da morte que nós percebemos o valor da vida que nós levamos. O dia do nascimento é potencial, mas o dia da morte é avaliação. O nascimento inaugura uma história, inaugura a data do seu nascimento. No meu caso foi no dia 20 de março de 1973. Esse dia foi um dia especial, pelo menos para minha mãe, que me abraçou, me deu mamar no peito, que cuidou de mim, que me ensinou a andar, que me ensinou as primeiras palavras, que me ensinou o que é certo, o que é errado, que me levou para a igreja, que orou por mim. A morte, meus irmãos, revela o que se tornou dessa história. Então a gente sai da vida e entra para a história. Para o cristão, porém, esta comparação ganha ainda mais profundidade. O dia da morte é melhor porque é o fim do mal e o início da verdadeira vida. É por isso que quando Paulo escreve aos Filipenses, ele diz assim: para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. De um e outro lado estou constrangido. E ele chega a dizer: tendo desejo de partir, está com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Louvado seja Deus.
Thomas Boston dizia o seguinte: no dia em que nascemos, nós já começamos a morrer. A gente vai perdendo as células vão morrendo, a gente vai envelhecendo. Mas no dia que nós morremos, nós começamos a viver. Porque nós deixamos esta vida para habitarmos com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A morte é amarga, mas para o crente é o amanhecer da glória. A gente fecha os olhos aqui e nós então os abriremos na presença do Senhor Jesus, aquele que morreu por nós, para nos perdoar de todos os nossos pecados. Meus irmãos, além do mais, Salomão nos apresenta a casa do luto como a sala de aula de Deus. Quando a gente inteira mais ou menos 6 anos, 5, 6 anos, a gente vai para a escola. No meu caso, eu fui para a escola com 7 anos de idade. Mas vejam bem, aqui mostra Salomão que a casa do luto é a sala de aula de Deus. E ele chega a dizer no verso 2, melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. E ele não está aqui, meus irmãos, condenando a alegria. A Bíblia também celebra festas. No Antigo Testamento nós tínhamos 3 festas: a festa do tabernáculo, a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes. O povo celebrava, o povo cantava, o povo subia para Jerusalém cantando os salmos da peregrinação. Nós temos um livro, o maior livro da Bíblia é um livro de cânticos, e cânticos de vários autores ali, de Davi, de Asaf e de outros autores. E nós podemos perceber que o povo então celebrava na presença de Deus. O próprio Jesus também ia em banquetes. O primeiro milagre de Jesus foi numa festa em Caná da Galileia, quando ele transformou água em vinho. Jesus também celebrava ali com as pessoas o casamento e naquela festa. Mas o pregador sabe, meus irmãos, que o riso pode ser superficial e a festa pode distrair e não transformar. Na casa do luto, porém, nós aprendemos o que nenhuma festa ensina. Ali se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Quando a gente vai no velório, a gente olha para dentro do caixão e a gente olha que a gente tem uma senha e a gente está nessa fila. Os vivos que o tomem em consideração. Diante do caixão, meus irmãos, ninguém é ateu. Eu nunca vi alguém diante do caixão negar a existência de Deus. Diante do caixão ninguém é soberba, soberba vai embora. Diante do caixão ninguém é autossuficiente. O luto, meus irmãos, abre portas que o riso fecha. Diante de um caixão ninguém consegue fugir de si mesmo. É como se a gente estivesse olhando no espelho e a gente estivesse olhando a fragilidade humana e que a gente precisa de Deus, que a gente precisa uns dos outros e que a gente não é nada. O funeral, ele cala as ilusões que a festa reforça. A morte nos lembra quem nós somos e para onde nós vamos. E Salomão então prossegue: melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. A tristeza aqui é uma excelente pedagoga. Nossa geração investe rios de dinheiro na diversão frívola. Por exemplo, os nossos governantes gastam milhões nos carnavais. E a gente tem que ter um aparato policial gigantesco para poder conter a violência. A gente precisa da guarda municipal, da guarda militar e de outras forças também para proteger a sociedade nos carnavais da vida. No riso fácil, nos passatempos da vida. A tristeza, meus irmãos, não é agradável, mas é produtiva. A alegria vazia distrai, mas a tristeza profunda transforma. A Bíblia diz que o arrependimento, meus irmãos, é tristeza segundo Deus, que gera mudança interior. A lágrima rega o solo onde a sabedoria nasce. E o objetivo aqui não é a tristeza pela tristeza, mas um coração melhor, um coração mais piedoso, mais sensato, mais humilde, mais próximo de Deus, mais próximo da eternidade.
Porque o texto fala assim: com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. É aquele momento de reflexão, que a pessoa então faz uma avaliação da sua vida, examina o seu próprio coração e se volta para Deus em arrependimento e contrição. O sábio vive onde ninguém quer estar. O verso 4, coloque aí na tela para a gente ler. Veja o que o coração dos sábios está onde? Na casa do luto. Mas o coração dos insensatos na casa da alegria. O sábio, meus irmãos, não mora num funeral, mas ele vive com a consciência da morte. Ele vive pensando: eu sou limitado, eu preciso de Deus. Mas o tolo, ele vive anestesiado, procurando distrações e fantasias, noitadas, baladas, cabarés, zona de meretrício, drogas, bebidas, prazeres. Veja a diferença aqui, meus irmãos, a diferença é simples. O sábio, ele contempla a morte e aprende a viver. Viver com Deus, andar em comunhão uns com os outros, viver bem em família, viver bem com os colegas no trabalho. Mas o tolo, ele foge da morte e vive como se nunca fosse morrer. Então ele vive uma vida adoidada, uma vida profana. Mas a casa do luto educa o coração. A casa da festa apenas entretém, apenas traz distração. E aqui está a chave: a morte só pode ser a nossa professora, porque Cristo a venceu. Jesus também enfrentou a morte. Jesus veio para enfrentar a morte em nosso lugar. Jesus veio para morrer a pior morte, a morte de cruz. Jesus veio para ser moído pelas nossas iniquidades, traspassado pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A morte pode ensinar o cristão, porque a morte não pode destruí-lo. A morte não tem a última palavra para nós, porque aquele que morreu ressuscitou, e a ressurreição dele garante a nossa ressurreição. Por isso nós podemos olhar para a morte, porque Jesus a encarou por nós, Jesus a venceu por nós, e o dia da morte é melhor para o crente, porque houve um dia ainda melhor, a sexta-feira da paixão, a sexta-feira da cruz, onde Jesus se entregou por nós pecadores. E haverá um dia supremo, meus irmãos, haverá um dia glorioso, o dia da ressurreição. Jesus ressuscitou no terceiro dia, e haverá o dia da ressurreição, quando Jesus vier para buscar a sua igreja. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Louvado seja Deus. A ressurreição de Cristo, meus irmãos, é a garantia da nossa ressurreição. Por isso, quando Salomão nos manda ir à casa do luto, ele não está nos chamando ao desespero, mas está nos chamando ao discipulado, está nos chamando a aprender, a conhecer a Deus, porque a morte ela aponta para Cristo, que morreu e ressuscitou, para que ao encararmos o nosso fim, nós descubramos o início da verdadeira vida que nós temos em Cristo Jesus, porque quem crê em Jesus tem a vida eterna. Louvado seja Deus. Mas em segundo lugar, meus irmãos, é melhor receber a repreensão do sábio do que o riso dos tolos. Veja que Salomão declara que é melhor ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Ainda mais ouvir funk, né? Que nojeira. Você liga o rádio do carro e passa aquela música funk lá, o Oruan cantando, né? É triste, né? É pior do que a morte. Que música! Mas vejam bem, meus irmãos, que a bênção vem pela correção. Em outras palavras, a sabedoria se alimenta da correção, mas a tolice se embriaga com entretenimento vazio. E o que preferimos ouvir revela o tipo de coração que nós temos. Já pensou? Um filho que fica ouvindo funk o dia inteiro, coloca aquele fone no ouvido, fica ouvindo essas músicas aí do funk, o que vai dar? Nada que presta.
E aqui nós podemos perceber, meus irmãos, que a repreensão, ainda que desconfortável, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Deixe-me explicar melhor. O coração do sábio, ele vê a correção como alguém vê a placa de trânsito. A placa de trânsito falou assim: olha, curva perigosa. Se você não respeitar a velocidade, você vai parar no abismo. A placa de trânsito vai falar assim: ponte estreita. Se você não respeitar o limite da ponte, você vai bater no beiral da ponte e cair dentro do rio. E aqui nós podemos perceber que o sábio, então, vê a correção como alguém vê a placa de trânsito que o impede de cair num abismo. Já os tolos, diz o pregador, preferem a canção do insensato. Eles não gostam de repreensão. Eles gostam de afagar o ego, o eu. Palavras leves, vazias, sem profundidade, que massageiam o coração, o ego, mas não transformam o coração, não muda o caráter, não traz a pessoa para perto de Deus. E para reforçar essa ideia, ele compara a risada dos insensatos ao crepitar de espinhos queimados debaixo de uma panela. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal e a risada do insensato, também isso é vaidade. O crepitar aqui é o estalar, é o estourar. Quem já catou gravetos para jogar no fogão a lenha? Quem já fez isso? Né? Você junta o graveto ali, logo ele queima e estoura, estala e apaga fácil. A gente precisa, junto com o graveto, colocar lenha, para ter carvão, para ter constância, o fogo. A imagem aqui, meus irmãos, é vívida. Os espinhos fazem barulho, muito estalo, mas dura um pouco. Os espinhos, eles produzem uma chama, mas é rápida, não gera um calor real, impressiona visualmente, mas não serve para cozinhar nada. Ninguém vai cozinhar feijão com espinhos, que estalo, estouro, e o fogo vai embora. Assim é a alegria do tolo, é barulhenta, é rápida, é superficial, é inútil. A risada do tolo é fogo de palha, é risada sem vida, sem alegria, é diversão que não cura, que não restaura, que não transforma. É como as pessoas ficando, correndo atrás do trio elétrico 4 dias, acompanhando as suas bandas ali. São canções vazias, que as pessoas voltam para casa vazias, e às vezes arrebentadas com tanta prostituição, com tanta droga, com tanta bebedice, e com tantas doenças venéreas, e quem sabe até com a AIDS, e alguns não chegam nem a voltar. Quando voltam dentro do caixão por causa de um acidente, por causa de uma briga, por causa de uma facada, por causa de uma bala perdida, por causa de um tiro. Jesus, meus irmãos, reforçou isso com palavras severas, dizendo: ai de vós, os que agora rides, porque é vez de lamentar e chorar. A falsa alegria de quem zomba das coisas espirituais. Quantas pessoas zombam de Deus, zombam do Evangelho. Às vezes tem um pregador na praça, pregando, falando de Jesus, e as pessoas gritam: que doido é esse aí que está gritando na praça? E as pessoas então zombam de Deus e acabam consumidas pelo juízo. A repreensão, porém, é energia espiritual que dura. A correção do sábio não produz barulho, mas produz fruto, transformação, santidade, crescimento espiritual. Ela não brilha momentaneamente, ela ilumina o caminho. A repreensão do sábio, ela corta, mas cura. Ela fere, mas salva. A repreensão, meus irmãos, de um amigo piedoso, de um irmão mais maduro na fé, de um pastor fiel, é graça de Deus para trazer cura, restauração, orientação e direção. Essa repreensão nos livra das escolhas tolas, de caminhos errados, de decisões equivocadas.
Esta repreensão ajusta a nossa rota, nos chama a encarar a vida na perspectiva da eternidade, nos chama a voltar para Deus, a consertar os nossos ponteiros com Deus, a vivermos bem em família, e vivermos bem na sociedade, e, sobretudo, a vivermos em harmonia com Deus. Pessoas sábias, meus irmãos, nos lembrarão, como o livro de Eclesiastes inteiro faz, que prazeres passageiros não preenchem o coração. Existem muitas pessoas, por causa de 5 minutos de prazer, destrói o casamento. Existem muitas pessoas, por causa da bebedice, destrói a família inteira num acidente automobilístico. Que Deus, meus irmãos, determinou um tempo para nascer e para morrer. Esse livro nos ensina que viver sozinho é perigoso, que nossas palavras diante de Deus importam, que o dinheiro jamais satisfará, e que a vida deve ser vivida com olhos na eternidade. Por isso o texto nos chama a procurar ambientes onde a sabedoria floresça. Você precisa se expor à sabedoria como a planta precisa da luz do sol. Se expõe à sabedoria, leia a Bíblia com frequência, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, de dia e de noite. Busque pregadores e pregações que apontam para Cristo, não para a autoajuda. Caminhe com pessoas maduras na fé. Não caminhe com alguém que vai enterrar a sua fé, que vai te destruir, que vai te levar para o mau caminho, que vai te aconselhar a viver longe de Deus. Receba com humildade a palavra séria que confronta o seu pecado e abandone o pecado. Não zombe quando Deus fala. Não trate com leveza o que é sério e eterno. A risada do insensato passa, meus irmãos, como espinhos queimados. E a repreensão do sábio, porém, modela o nosso coração para a eternidade. Que nós possamos escolher o melhor de Deus. É melhor a repreensão do sábio do que a risada e a canção dos tolos. Mas em terceiro e último lugar, meus irmãos, é melhor enxergar o fim do que o começo. Primeiro, Salomão nos adverte quanto ao perigo da opressão e do suborno. Eu gostaria de ler esse versículo com vocês. Veja o que diz esse versículo. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio. Vamos ler comigo? Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. O sábio, meus irmãos, pode perder a lucidez quando ele está sob pressão contínua, sob ataque ou abuso de poder. A opressão pode desestruturar o equilíbrio emocional e espiritual. Vamos imaginar, meus irmãos, que por causa do Evangelho, eu vá preso. E aí eu recebo a sentença que eu tenho que ficar em casa com a tornozeleira eletrônica sendo monitorada, não posso sair de casa, não posso vir mais à igreja. Aí o que eu faria? Eu cortaria a tornozeleira eletrônica. Aí o que o juiz ia fazer? Ia mandar para a penitenciária, para a prisão. Pelo menos eu estaria no meio dos presos evangelizando eles, não é verdade? Porque o texto aqui fala o seguinte: a opressão faz endoidecer até o sábio. Quando a sentença é injusta, ela mexe com as nossas emoções. Até o sábio pode vacilar sob forte pressão. Então eu escolheria ficar no penitenciário, pelo menos eu estaria pregando o Evangelho, como Paulo fez. Eu creio que se Paulo fosse preso lá em Roma, e ele tivesse colocado a tornozeleira eletrônica nele para ficar em casa, Paulo ia romper também para ir pregar o Evangelho para outros presos, porque na prisão ele salvou Onésimo. Onésimo foi gerado entre algemas, e na prisão a guarda pretoriana ouviu o Evangelho da graça de Deus, ele pregava o Evangelho, mas ele fala aqui ainda, o suborno corrompe o coração. A palavra suborno aqui inclui dinheiro, meus irmãos. É quando alguém usa o dinheiro para algo ilícito, para corromper alguém. E aqui, dinheiro, favores, vantagens, ganhos lícitos, qualquer influência que tenta comprar a consciência de alguém.
e corromper o coração, que significa distorcer valores, endurecer a consciência, inverter o senso de justiça, matar a integridade, a honestidade e a verdade. A tentação do ganho fácil destrói a moral do homem. Não se venda, não se corrompa. Por essa razão, Salomão diz: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Em outras palavras, tome as suas decisões fundamentadas em princípios e propósitos. Não basta começar bem, é preciso terminar bem. Existem muitas pessoas que às vezes têm uma carreira bonita na vida cristã, mas no final da vida terminam mal. Mau testemunho, desvio do caminho do Senhor. Não basta começar bem, é preciso terminar bem. O que conta não é como você começou, mas como você terminará. Além do mais, o fim revela o propósito de Deus. O tempo pós-exílio parecia pobre e pequeno. Eles construíram ali um templo muito menor do que o templo na época de Salomão. Eles construíram um templo, e Deus falou assim: não despreze os humildes, os começos. O menino na manjedoura, meus irmãos, se tornou o rei eterno. Jesus nasceu no lugar onde servia comida para os animais, e ali nasceu o menino Deus, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A cruz, meus irmãos, é começo de vergonha. Quem morria na cruz era o pior malfeitor, e aquilo que era um instrumento de vergonha se transformou, no fim, um instrumento da nossa salvação. Por isso Paulo chega a dizer: a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. É a graça de Deus, meus irmãos. Então, para enxergar o fim, é necessária virtude. Melhor é o paciente do que o arrogante. Seja paciente. A arrogância nos leva à queda. O que se exalta será humilhado, o que se humilha será exaltado. O Senhor Jesus diz: aprendei de mim que sou manso, humilde de coração. A paciência nos leva a confiar que Deus sabe o que Ele está fazendo. A impaciência nos leva à ira precipitada. Por isso o verso 9 diz: não te apresse em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Controle o seu coração com a graça de Deus, tenha domínio próprio. Segundo Salomão, o que presto se ira faz loucuras. A ira cega. A ira pode dominar o nosso coração, e a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis, e nem deis lugar à ira, e nem deis lugar ao diabo. Então nós podemos perceber qual é o remédio para vencermos a ira. Clamar para que o Espírito Santo nos dê calma, autocontrole, confiança no plano eterno de Deus, que sejamos pacíficos, cheios de paz, e que nós possamos trilhar pelo caminho da paz, e não o caminho da ira. E ele adverte ainda: não veja a vida pelas lentes do retrovisor. Por exemplo, quando você está dirigindo em autoestrada, você não fica colado com os olhos no retrovisor, você só olha para ultrapassar, você fica olhando para frente, observando o caminho. Então, quando você dá uma olhadinha, é só para ultrapassar, ou se tem algum perigo atrás, mas 90% você está olhando para frente. Por isso, no verso 10, ele fala assim: jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Quem vive olhando para trás, meus irmãos, dizendo antigamente era melhor, ele perde vista o que Deus ainda fará. E quem vive do passado é professor de história. O passado já ficou para trás. Deus ainda está escrevendo a história. E o mesmo se aplica a nós, meus irmãos, que aguardamos a volta de Jesus. O melhor ainda está por vir, na volta de Jesus, porque a nossa salvação está mais perto do que quando nos princípios cremos. E a salvação aqui é a plenitude da salvação, na volta de Jesus. Então não viva no passado, viva esperançoso no futuro de Deus, naquilo que Deus tem para a sua vida, naquilo que Deus tem para a história do seu povo.
E Salomão, ele encerra esse bloco exaltando a sabedoria. E ele chega a dizer, boa é a sabedoria, havendo herança. Que bênção receber uma herança. E de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege, como protege o dinheiro. Que bênção ter dinheiro para pagar as contas. Que bênção ter recursos. Mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. O dinheiro, meus irmãos, pode oferecer proteção. Um carro blindado, uma casa com muros altos, um bom plano de saúde, pode dar proteção contra as dificuldades financeiras. Já a sabedoria oferece proteção eterna, protege contra a insensatez, fortalece na paciência, ajusta a nossa visão sobre o futuro, como nós enxergamos a vida, como nós procedemos neste mundo, como nós vivemos em família, e prepara o coração para a morte. E aqui o pregador toca no ponto crucial, dizendo que a verdadeira sabedoria não apenas ajuda a viver, mas ela prepara para morrer. Existem muitas pessoas que não estão preparadas para encontrar com Deus. E quando esse dia chegar, muitas pessoas partirão desta vida para encontrar não com Deus, mas para encontrar com Satanás no inferno. Existem muitas pessoas que quando voltarem para Deus, Deus vai dizer, apartai de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Segundo Emílio Garófalo, biblicamente a sabedoria começa com o temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio do saber. Sabedoria é conhecer o Filho de Deus. Sabedoria que gera vida é o Logos, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E do ponto de vista deste mundo, o melhor que você pode ter é o dinheiro. Como um homem uma vez me disse, Deus para mim é dinheiro no bolso. E eu disse para ele, o dia que você morrer, você vai levar esse dinheiro aonde? Mas do ponto de vista eterno, meus irmãos, o melhor que você pode ter é a sabedoria divina. E a sabedoria de Deus aqui é Jesus Cristo, a grande proteção do universo. Ter Jesus, meus irmãos, é ter a grande proteção da vida. Porque o dia que você partir desta vida, em Cristo você vai encontrar com Deus eterno. Louvado seja Deus. Ele é a nossa maior proteção. Concluindo, o pregador nos conduz através de 3 comparações desconcertantes, mas profundamente sábias. E ele nos ensinou que é melhor viver à luz da morte. É melhor ouvir a correção do sábio do que o riso dos tolos. É melhor olhar para o fim do que para o começo. E tudo culmina em Cristo. Tudo aponta para Cristo, em quem o melhor de Deus se manifestou. Jesus é o melhor de Deus. Melhor nascimento, o príncipe da paz. Melhor morte, morreu a nossa morte para nos dar a sua vida. Melhor ressurreição, venceu a morte, ressuscitando no 3º dia. Melhor reino, nós estamos no reino de Deus. E o reino das trevas não tem mais poder sobre a nossa vida. E ele diz, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Melhor esperança, melhor fim. Porque naquele dia Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, a morte já não existirá e viveremos para sempre com o Senhor. Como viveremos, meus irmãos? 3 aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, nós viveremos com a eternidade diante dos olhos, aprendendo a contar os nossos dias. Conta os seus dias na presença do Senhor. Como diz o salmista, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Conta os seus dias da presença de Deus, viva para a glória de Deus, não viva para este mundo caído, viva para servir ao Senhor. Viveremos assim, meus irmãos, porque a morte não tem a última palavra. Nós temos uma esperança além desta vida, nós temos a certeza da vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O cristão não tem medo da morte, ele encara a morte com esperança, pois Cristo a venceu. Portanto, viveremos cada dia como quem sabe que a vida é breve, mas a eternidade é certa, louvado seja Deus. Nós temos a certeza da vida eterna. Mas em segundo lugar, meus irmãos, a segunda aplicação para a nossa vida, viveremos com um coração ensinável, recebendo a repreensão que cura. Se melhor
é ouvir a repreensão do sábio do que a música do tolo? Então, cultivaremos humildade para ouvir correções. Muitas vezes, muitas pessoas estão pastando porque não ouve o conselho. E quem não ouve o conselho, ouve coitado. Caminharemos com pessoas maduras, espiritualmente. Fuja daquelas pessoas que estão enterrando a sua vida, que estão atrapalhando a sua caminhada. Rejeitaremos conselhos tolos e rasos. Trataremos a palavra de Deus como espada que corta, mas que restaura, que cura, que salva, que transforma. E viveremos pedindo ao Senhor: Senhor, abre os meus ouvidos, Senhor, porque quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Não me deixe resistir à correção que vem do Senhor. No mundo, meus irmãos, que valoriza os aplausos, nós escolheremos a disciplina. No mundo que foge da verdade, nós escolheremos o pastoreio bíblico. E por quê? Porque Cristo é o sábio perfeito, porque também Ele corrige a quem ama. Não pense que você, como crente, está fora da disciplina de Deus. Você está debaixo da disciplina de Deus. E quando precisar, Ele vai te ensinar com disciplina. Assim como o pai que ama o filho, corrige o filho. Por exemplo, o menino está com 7 anos de idade, você não deixa chegar meia-noite em casa. Você faz isso, Júnior? Onde você está? Eu lembro que o meu irmão, com 18 anos de idade, ele chegou meia-noite, meu pai brigou com ele, eu lembro, quase o bateu, com 18 anos. E ele ficou humilde, ouvindo a repreensão do pai. O Filho de Deus também, meus irmãos, tem que viver como discípulo de Jesus, que deseja parecer-se com Ele e andar com Ele. E finalmente, meus irmãos, como viveremos? Viveremos olhando para o fim, confiando no que Deus conduz todas as coisas ao seu melhor. Deus tem o melhor para o seu povo. O melhor de Deus ainda está por vir. Se o fim é melhor do que o começo, nós viveremos pela fé e não pela pressa. Não reagiremos com ira impulsiva, brigando, guardando o ressentimento. Não permitiremos que pressões, injustiças ou vantagens ilícitas distorçam nosso coração, aceitando o suborno. Não viveremos presos ao passado, dizendo, antigamente era melhor. Ah, na minha infância é melhor. Não é sábio a gente falar isso. Não entenderemos a vida apenas pelo que vemos hoje, mas pela certeza do que Deus fará amanhã. Deus tem muito ainda a realizar na igreja presbiteriana de Lindéia, na sua família, na minha família. Deus tem muito ainda a realizar. Nós viveremos com perseverança, meus irmãos, porque nós sabemos que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele está trabalhando na sua vida. Viveremos assim porque a história já tem um fim declarado. Cristo reina, Cristo voltará e Cristo consumará o melhor de Deus para nós. Se o mundo diz, veja o início e desanime, nós diremos, veja o fim e espere, louvado seja Deus. Porque Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lhe teria dito. Deus tem o melhor para nós, meus irmãos. O melhor de Deus ainda está por vir, na volta de Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos colocar em pé? Vamos falar com Deus.